As contas de energia elétrica aumentaram mais de 10% nesse final de 2021. E quem paga a conta de luz todos os meses sabe o impacto no orçamento doméstico, pressionando outros preços e apertando as contas das famílias. Além do mais, estima-se que as contas de luz terão, em média, uma alta de 21,04% em 2022. Esses valores chegam aos brasileiros como uma sentença. A conta está mais cara porque há escassez hídrica. Economize no banho, desligue aparelhos e tenha uma conta mais baixa. Será que é isso mesmo? Esse é um dos elementos que colocam em xeque a compreensão dominante que não concilia projeto econômico com novas matrizes energéticas e a grande farsa da crise hídrica no setor energético. Por isso que então a conta de luz estar mais cara não deve ser motivo de naturalização, mas de uma pertinente discussão que não é feita pelo poder político e econômico. O fundamento do nosso modelo econômico tapa os ouvidos às reflexões ecológicas que poderiam hoje abrir uma nova sociedade, para a nossa sociedade, uma reflexão da economia ecológica em favor dos povos e da floresta. Eu sou Karina Vitral. E eu sou Eduardo Brasileiro. E esse é o podcast Economia para Quem? Inspirado na economia de Francisco e Clara, promovido pelo Instituto Casa Comum em parceria com o programa pontifício Escolas Ocorrentes. E a cada semana traremos temas, convidados e convidadas, sempre falando sobre o impacto da economia na vida das pessoas. Assim, resolvemos chamar esse programa de Reflorestando a Economia. Estranho aos ouvidos de quem ouve pela primeira vez, mas que aponta uma questão que temos alertado neste podcast. A marcha de uma ciência econômica que não dialoga com as outras ciências e saberes não afasta da compreensão total do seu próprio desafio desenvolver as pessoas, a economia, como instrumento do bem comum. E, Edu, é importante falarmos disso quando vemos em 2022 que se encerra a Conferência do Clima, em Glasgow, a COP26, que apesar de importante alerta para a humanidade sobre a crise global, poucos avanços concretos, que as nações se comprometeram quando se refere ao combate à raiz desses problemas. Então, enquanto isso, aumento das contas, vida mais cara, aliado a catástrofes climáticas e humanitárias, se intensificando em todo o mundo. Contra essa marcha da insensatez que faremos um diálogo importante hoje, numa mesa de convidados especiais. Eu começo aqui apresentando a antropóloga, que é assessora da Comissão de Ecologia Integral da CNBB, da Rede Igrejas de Mineração, que vem refletindo por todo o país as reflexões do Papa Francisco sobre uma nova ecologia aliada à economia. Então, bem-vindo, querida companheira, amiga Moema Miranda. Paz e bem, Edu, paz e bem, Karina, com Dalla Costa aqui também, uma alegria a gente estar junto nesse podcast hoje. Muito obrigada pela presença e apresentamos também, em nome do MAB, Movimento de Atingidos por Barragem, o Luiz Dalla Costa, que é geógrafo, especialista em energia e sociedade no capitalismo contemporâneo e membro da coordenação nacional do MAB. Bem-vindo, Dalla Costa. Bom dia a todos, bom dia a todos e todas, e especialmente a Karina, Moema e o Eduardo. Prazer estar aqui para debater esse tema que é muito importante, que é a questão das relações, que se dão entre os diversos elementos aí da economia, questão energética, questão ambiental, que a gente consiga nesse programa trazer algumas informações que são importantes para a luta dos trabalhadores brasileiros se libertarem de algumas armadilhas, que muitas vezes são colocadas, e também a gente pensar o futuro, um futuro que seja melhor, mais justo, mais fraterno, mais igualitário do que este que nós estamos vivendo neste momento no nosso país. Obrigado, Dalla Costa, pela sua presença conosco. E eu queria começar perguntando para a Moema justamente sobre essa relação economia e ecologia nos últimas décadas nossas, Como isso nos leva diretamente às crises profundas no campo econômico e ambiental no Brasil e no mundo. Como é que a gente compreende isso? Por que está dissociado a reflexão de economia com a de ecologia, Moema?
Bom, Edu, eu acho que essa é uma questão fundamental e ela é um buraco fundo, 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 como o oco do mundo. Na verdade, na nossa concepção, no mundo que a gente vive, no Ocidente, da onde a gente faz parte, a gente herda uma matriz de pensamento que ela é muito complicada, que separa o que são os humanos, o que somos nós, do que é o conjunto do universo onde a gente habita. É como se a gente fosse um reino dentro do reino. É como se nós não compartilhássemos com o conjunto do mundo onde a gente habita todos os elementos do quais nós somos feitos. Na verdade, é como se a gente separasse economia, cultura de um lado e natureza de outro. Como se a natureza fosse uma coisa que está lá fora e como se nós, seres humanos, fôssemos acima dela. Como a história e as relações que realmente importam são aquelas que se dão entre os humanos. Quanto mais tempo passa, mais a gente vai descobrindo como é perversa essa compreensão. E mais a gente vai se aproximando do que é mais ancestral e mais contemporâneo. Por um lado, mais ancestral de todos os povos indígenas e mais contemporâneos da ciência do clima e das novas ciências que hoje se desenvolvem. Compreensão de que a gente vive num planeta vivo e vivente. O planeta Terra, ele é um organismo vivo e vivente. Tudo vive no planeta Terra e o planeta Terra é parte de um cosmos imenso, imagina, né? 13 bilhões de anos, estrelas e mais estrelas, um multiverso hoje a gente acha, né? Mais estrelas no céu do que grãos de areia na Terra, e é dentro desse todo, misturado com isso tudo, que nós, seres humanos, habitamos. Nós somos mistura, nós não somos a parte, nós não somos nenhuma parte da natureza, nós somos natureza. Essa compreensão, ela é uma compreensão muito ancestral, e ela é muito contemporânea. Por exemplo, isso foi desenvolvido no nosso contexto pelo James Lovelock, um cientista da NASA, e chamou essa concepção da hipótese Gaia, como se o planeta que a gente habita tivesse o nome dessa divindade grega, Gaia. E recompreender isso, Edu, eu acho que é fundamental, porque justamente a gente separa economia de ecologia, né? Embora os dois, na nossa fala, tenham essa origem comum de eco, oikos, casa, é como se a economia, a nomia, o nomos, a lei que governa os interesses da administração humana, estivesse acima da ecologia, do logos, do saber, da sabedoria, da casa, que é uma casa viva e vivente, cheia de inteligência, cheia de sensibilidade, aonde nós habitamos. E essa concepção no capitalismo, ela se acirra, se aprofunda e se torna trágica, porque como o capitalismo se organiza em torno da maximização do lucro, né, o capital é o estruturante desta economia, e vejam, não é a única forma de organizar, mas é assim que é para a gente no Ocidente, e como a lógica do mercado deixado a sua própria gira, né? Como já dizia o Polanyi no século passado, milênio passado, né? O capital deixado a si mesmo vira o moinho satânico, porque ele não tem saciedade. O capitalismo gira em torno de acumular, para acumular, para acumular, para acumular. Essa lógica, ela é uma lógica ilimitada num planeta limitado, num planeta que circula, que precisa do tempo de crescer, do tempo que tenha um metabolismo. O capitalismo, portanto, rompe com o metabolismo do planeta. É esse rompimento que a gente transforma em referência de progresso que a gente hoje precisa rapidamente recolocar. Porque é o planeta Terra, é Gaia mesmo que está dizendo, galera, chega. Então, hoje, uma cientista, filósofa importante como Isabelle Stangers, ela diz a intrusão de Gaia. Gaia não deixa mais a gente esquecer que nós coabitamos um planeta que é vivo e vivente. E é essa reconsideração que faz com que a economia tenha que voltar a ser um lugar da humilde administração dos seres humanos, da sua participação na comunidade da vida. Não, muito legal e inspirador, Moema, te ouvir falar. E eu queria também ouvir o Dalla Costa sobre esse tema, porque
vocês do MAB atuam numa questão que é fundamental, né? A matriz energética, ela é fundamental, inclusive, para a sustentação do capitalismo, mas ela pode ter alternativa, né? Então, eu queria te ouvir também, Darla Costa, sobre essas questões que a Moema colocou e que você falasse um pouco também sobre o tema energético, porque o MAB acumula muito sobre esse tema, tanto em organizar os atingidos, especificamente sobre o nosso modelo das barragens, né, tanto da mineração quanto das hidrelétricas, mas vocês também fazem um debate teórico sobre o modelo, né, de matriz energética. Então, eu queria que você falasse sobre isso e perguntar uma coisa bem específica, né? Por que o preço da energia está tão cara? Por que a gente está de costas para mudanças que podem ser feitas para o bem viver da população? Bem, esse tema eu acho que ele é muito inspirador, né? Eu lembro um tempo atrás, quando eu li a Laudato Si, né, que é a encíclica, né, do Papa Francisco, e via lá quantos ensinamentos, né, e quanta relação extremamente profunda e gostosa de ler, né? Então, eu até estimulo aqui, através desse programa, quem ainda não leu, eu estimularia que as pessoas lessem. Eu acho que é um documento muito bom, assim, de reflexão sobre a realidade, né? Sobre a realidade humana e isso que a Moema também nos traz, né? Essa compreensão de que o ser humano nós somos parte, nós somos natureza. Veja, o ser humano é natureza, né? E o ser humano, além disso, ele tem uma capacidade de, a partir do seu trabalho e da sua percepção sobre a realidade, fazer ações que vão construindo outros tipos de natureza, ou seja, tem natureza transformada. A casa que eu vivo aqui é parte de uma natureza transformada pela ação humana para o bem, né? Porque a gente se abriga dentro dessa casa, a gente consegue conviver, a gente consegue ter um conforto maior. Então, com essa compreensão de que também o ser humano é aquele ser nessa natureza que pode transformar a natureza, que pode criar a natureza nova e que ela seja para que nem um estudioso nos disse uma vez, que a gente construa um alto grau de desenvolvimento humano com a adequada sustentabilidade ambiental. Porque também, eu lembro que o ano que vem, agora em 2022, vai ser 30 anos da realização da Eco 92, foi aquela grande conferência sobre a questão do meio ambiente no Rio de Janeiro, há 30 anos atrás. E eu lembro que na época, um dos textos que a gente lia era o texto do Cacique Cittel, dos Estados Unidos, que ele nos lembrava, né, há 30 anos atrás. É bom também que as pessoas, quem quiser ler, é bem interessante, né? Eu acho que é muito bonito. E ele nos é de 1830, né? A gente leu só, a gente só leu, mas é... Sim, mais de 100 anos atrás, né? Quase 200 anos já. E ele dizia lá, olha, nós somos como se fôssemos uma teia, né? E que qualquer mudança nessa teia vai nos afetar. Agora, a gente pode, para o bem, fortalecer essa teia para que a gente viva melhor. Agora, eu concordo plenamente com o que a Moema estava dizendo sobre a relação capitalista que existe, né? Na relação capitalista, a lógica, ela não é para preservar nem a vida humana, que veja, se fosse para preservar a vida humana, a gente se preocuparia que ninguém tivesse sem comida, que ninguém tivesse sem água de qualidade, que ninguém estivesse sem o atendimento à saúde. Nós deveríamos estar muito preocupados com as mortes que são causadas pelas doenças, por uma série de questões. Nós deveríamos estar preocupados porque ninguém estivesse morando na rua, todo mundo tivesse casa para viver. Veja, agora, dentro do capitalismo, esse nível de preocupação não existe. Então, a construção de uma sociedade alternativa ao capitalismo é fundamental, inclusive para a sobrevivência humana no planeta. Por quê? Porque nós, os humanos, podemos até desaparecer do planeta,
né? Mas a natureza em si, a terra, né? A natureza pode continuar. Então, é uma questão de sobrevivência humana. É de uma parte da natureza, que são os humanos, que nós estamos aqui conversando. E no caso da energia, nós também discutimos um pouco o que é a compreensão da questão da energia, né? O que é, para nós, o conceito da energia. A energia, na verdade, principalmente na sociedade que a gente vive, é aquele elemento que faz com que se amplie a capacidade de trabalho dos trabalhadores. Ou seja, se você utiliza... vamos dizer assim, na atual sociedade não é só um fenômeno da natureza, mas o ser humano foi transformando a natureza e constituiu uma forma de aproveitar um movimento, né? Porque a turbina girando é um movimento que faz. E desse movimento se capta a energia, e essa energia, se você aplicar no motor, se você aplicar em algum aparelho, ele amplia a capacidade de trabalho nossa. Veja, se você for lá fazer uma blusa à mão, de forma manual, você vai demorar uma semana para fazer. Agora, se você fazer aquela mesma... as forças produtivas. Né? Exato, você vai fazer aquela mesma blusa com um motor elétrico, em 2 horas você faz a blusa. Veja, tu otimiza o trabalho, tu amplia a capacidade de trabalho dos trabalhadores que gera toda a riqueza do mundo. São os trabalhadores que geram a riqueza para todo mundo poder viver bem. Então, essa é a nossa concepção da energia. Bom, o atual sistema, os grandes empresários, os governos que estão a serviço dos grandes empresários, eles utilizam essa construção social, que é uma construção de muito trabalho, de muita gente, para quê? Para ampliar a capacidade dos trabalhadores, para retirar cada vez mais parte do trabalho dos trabalhadores e acumular riqueza na sua mão. E é isso que está acontecendo, basicamente, até essa questão da chamada crise hídrica, que nós chamamos de farsa da crise hídrica, né? É exatamente isso. O que eles fazem? Eles tentam os grandes empresários, e auxiliado pelo governo atual, eles tentam se apropriar de todas as estruturas possíveis que possam gerar energia e fazer disso mais uma forma de acumulação econômica. E, para isso, fazem de tudo. Por exemplo, mentindo para a população. Que é essa questão da crise hídrica, eles mentem tanto que nem se dão conta. Eles estão dizendo que é a maior crise hídrica dos últimos 91 anos, eles falam. Mas 91 anos não tinha dados sobre a questão dos reservatórios. Como é que é a maior crise hídrica de 91? Você não tem dados de 91 anos atrás sobre essa questão. Então, na verdade, é uma forma que eles se apropriam, criando um sentimento assim de que vai faltar energia, de escassez, que é uma outra forma, né, que eles trabalham muito. Para quê? Para ampliar os preços, aumentar os preços e ganhar muito com isso. O que ocorreu de fato, né? Porque tem muitos elementos, mas o que ocorreu de fato é o seguinte: o governo perdeu ou entregou o controle para os empresários do setor elétrico, e eles, com o único objetivo de aumentar a lucratividade, esvaziaram as barragens, esvaziaram os lagos, largaram água, tanto Itaipu, outros lugares, largaram a água fora, no momento onde choveu o suficiente para manter a estabilidade do sistema elétrico, houve uma diminuição do consumo e, mesmo assim, eles esvaziaram os lagos. Para quê? Como diminuiu o consumo, eles queriam manter a alta lucratividade. Ao esvaziar os lagos, eles geram uma crise, obrigam o governo a implantar tarifas extras de cobrança sobre o povo e ainda acionam as usinas térmicas, que ecologicamente são as piores, que é a usina a carvão, usina a óleo diesel, né, ou a nuclear, que são as piores. Ou seja, a receita deles é absolutamente antieconômica, antiambiental e contra o povo todo brasileiro. Então, é isso que está acontecendo nesse momento no Brasil. E veja, sabe qual é a solução que eles dizem que tem que ter? Fazer mais lagos mais grandes na Amazônia. Ou seja, piorar ainda mais o sistema elétrico nacional, que é um sistema bom. Se bem gerenciado, é um sistema bom.
Que ótimo, Luiz, ouvi-lo, porque nesse sentido a gente começa a caminhar para uma reflexão aqui nesse nosso podcast, justamente sobre essa racionalidade que dissocia, né? Uma lógica de produção, de partilha dos bens naturais e também dos bens econômicos, diferente dessa que está nos interesses do mercado. O mercado quer privatizar tudo, sobretudo agora privatiza cada vez mais usinas e campos aí hidrelétricos, as empresas estatais são fechadas e você tem uma precarização do serviço como um todo. É uma lógica que se repete e cada vez mais cresce um discurso nesse meio termo aí, um discurso ecocapitalista, né, que a gente chama, né, de desenvolvimento sustentável que continua extrativista, que continua com aquele verniz de exploração dos recursos naturais. E como a economia de Francisco e Clara, no primeiro episódio que nós tivemos aqui, o Leonardo Boff falava sobre uma economia para o bem viver. É possível? Perguntamos para os dois, né? Moema, Luiz e Joênia. Né? É possível nós falarmos sobre um modelo econômico sustentável? Qual é a visão de vocês sobre isso? Eu acho essa pergunta super importante, bom lembrar o Boff também, e depois de ter escutado o Dalla Costa, acho que é importante a gente lembrar, assim, usar o termo recurso natural é uma coisa que a gente deve se limitar a pensar o que é isso. Parte desse modelo, desse paradigma, é justamente a gente pensar que nós, seres humanos, estamos no centro e que todo o resto é um recurso para nós, como se tudo tivesse sido criado e depois, né, no sexto dia, vivíamos nós, esses super seres, que são meio seres, meio anjo, né, aí quando na verdade não é isso, né? E aí foi legal o Dalla Costa lembrar da Laudato Si, porque o Papa Francisco na Laudato Si se encontra com isso que é o mais contemporâneo, o mais ancestral, esse entendimento de que nós somos parte de uma teia da vida que nos sustenta e que a qual nós também sustentamos. E que energia é, antes de tudo, vida. Energia não é aquilo que a gente compra e paga. Energia é a condição de possibilidade para do nada existir o tudo. E no nosso planeta, isso é necessariamente conexão. Tudo que a gente pode ter de energia vem do sol, vem das plantas, vem dos rios, vem de um equilíbrio metabólico do planeta do qual a vida emergiu, ao qual a vida criou condições de possibilidade de complexidade cada vez maior. Então, energia é parte do que nós somos. Energia não é só aquilo que passa no rio e depois vai para a corrente elétrica e que a gente acende a luz. Energia é essa força vital fundamental. E do equilíbrio dessa força vital fundamental e do uso equilibrado dessa força vital fundamental é que vem a possibilidade de continuidade da vida, a vida cada vez mais complexa existindo no planeta. Então, se a gente pensa em sustentabilidade como existência de possibilidade de futuro, de futuros possíveis, de futuros harmoniosos, a gente hoje precisa mais do que nunca fazer a volta para casa. Acho que a única condição de possibilidade é essa, é a gente voltar para casa. A gente que está conversando aqui, é muito legal que a Joênia, se ela estivesse aqui com a gente, mas depois ela vai ser escutada, porque os povos indígenas nunca saíram de casa. E a gente criou a ficção de que a gente está fora de casa, de que a gente habita numa casa que é essa, né, que o Luiz falou, essa que nos protege, mas que também nos separa. Né? Quando, na verdade, essa casa que nos protege, esse trabalho humano, ele é todo o tempo costura, tessitura, é como se fosse a gente fazendo tricô. Então, é com a energia humana, é com a energia do sol, é com a energia das plantas, é com a sabedoria dos passarinhos e das abelhas, senão nada disso é. E aí, o que é sustentável? Sustentável é a possibilidade da harmonia. Isso implica hoje em que a gente, como ser humano, retorne para casa, que a gente se descubra de novo terrano, humus, feito de terra. Né? O Papa Francisco, no capítulo 2 da Laudato Si, diz: a gente esqueceu que o nosso corpo é terra, que a gente é terra. Então, acho que relembrar isso é fundamental. Então, a economia que permite, no início, economia significava justamente a administração dessa casa para que todos pudessem viver em paz e em harmonia.
acho que hoje essa é a condição de possibilidade. O que isso implica? Implica uma coisa que a gente perdeu, por exemplo, a oportunidade na pandemia. É saber o que a gente realmente precisa para viver e ser feliz. O que a gente realmente precisa para viver e poder florescer e poder ser mais. Quais são as coisas que podem se multiplicar infinitamente sem desgastar? O amor, a alegria, a partilha, a música, a arte, tanta coisa que a gente pode... E qual é a limitação no uso e no consumo de matéria e energia que se combinam na forma da acumulação de bens construídos ilimitadamente? Então, essa é uma possibilidade do que a gente chama do sentir-pensar. É uma conexão entre cabeça, coração, barriga e pé. Você anda no chão da história, você vai caminhando, isso vai sentindo, você vai amando e essa reflexão vai vindo, né? Da mesma forma com o ar, a gente respira um ar que outros respiraram, que as cianobactérias há 4 bilhões de anos inventaram, e é nessa fluição. Então, para isso, o fundamental é a gente voltar para casa. A nossa casa é uma casa viva e vivente, em equilíbrio metabólico. Se a gente fratura o equilíbrio metabólico e se a gente começa a gerar mais lixo do que a casa tem condição de absorver, se a gente começa a gastar mais energia do que a casa tem condição de absorver, isso não vai adiante. E aí, Eduardo, eu quero terminar com isso rapidamente, porque a questão não é o mercado em si, porque o mercado é um espaço de troca, é um espaço de intercâmbio. O mercado existiu em todas as sociedades. O problema é o capitalismo, é quando o mercado passa a ser o elemento de controle de todas as outras relações. E o capital se dá direito de privatizar o que não é possível privatizar. Privatizar a terra, o ar, a água, para poucos, quando isso não é de todos os seres humanos, isso é de todos os seres viventes, né? Não é só para a vida humana, é para a vida, da qual nós humanos somos uma parte. Então, acho que a condição de possibilidade de sustentabilidade de uma economia é a gente voltar para casa, olhar a casa e aprender com ela. Moema, você falar dessa distinção, a gente tratou isso, inclusive, em outros episódios, né? Quando a gente convenciona na economia falar do mercado, a gente está falando nessa atual fase do capitalismo, da financiarização, muito especificamente do capital financeiro, né? Que controla os mercados, que controla muitas vezes governos, né? Então, Dalla Costa fala também sobre isso, e eu queria que você complementasse, né, para falar assim o mercado em si é capaz, né? O capitalismo sozinho vai ser capaz de gerenciar a sustentabilidade, de gerenciar a energia, de gerenciar a casa comum, ou qual é o papel do Estado nesse sentido? Eu acho que esse é um tema também muito importante sobre o tema da energia. Você falou isso sobre a farsa da crise energética, né? Como os governos reverenciam o mercado, o capitalismo internacional, o capitalismo estrangeiro, o capitalismo financeiro nesse sentido. Então, como é que a gente também coloca esse tema do Estado num país subdesenvolvido como o nosso? Bom, eu acho que é importante a gente, até é claro que também mesmo entre nós podem ter diferenças de concepção, que são naturais, né? A gente ir trabalhando com essas dimensões, né? E até eu vou depois referenciar algumas questões assim que eu acho. Primeira coisa, eu acho que eu já estava falando assim de quais eram as soluções que na atualidade as empresas, que a gente chama o tal do mercado, né? O mercado enquanto a ideia da mercadoria, né? Quer dizer que tudo vira mercadoria, inclusive o ser humano. Por isso que eles nos tratam como mercado de trabalho. Ou seja, nós não somos seres humanos para o capital. Nós somos uma mercadoria que é comprada no mercado de trabalho. Veja, isso desumaniza, inclusive, a nossa situação. E por isso que a gente insiste muito em trabalhar. Nós não somos mercadoria que é vendido no mercado de trabalho, nós somos trabalhadores. Nós somos aquelas trabalhadores e trabalhadoras, aquelas pessoas que produzem as riquezas.
A riqueza, ela é produzida de forma social, né? Se eu imaginar assim uma caneta, né, que eu utilizo assim para o meu trabalho, essa caneta aqui, quanto trabalho social teve? Quem é que tirou os elementos que compõem essa caneta? O parte do minério, né? Quem é que transportou essa caneta? Quem é que produziu essa caneta? Quem é que inventou essa caneta? Quanto trabalho humano tem nessa caneta para servir? Eu digo assim, para que a gente possa usufruir dessa relação social. Nesse sentido, assim, é uma relação social e também uma relação com a natureza permanente, e que a gente tem que ir pensando sobre a nossa condição e a condição de como é que a gente vai construir eu não sei se é harmonia, mas eu digo assim, eu compreendo que as coisas sempre se dão em contradição, né? Sempre existem contradições. Qualquer ação que você faça vai gerar uma contradição. E você vai ter que superar essa contradição e vai surgir outra contradição. Então, se a gente compreender desta forma, eu acho que a meu ver, do ponto de vista filosófico, até é melhor. Existem contradições, inclusive na natureza. E na natureza humana, muito mais. E a gente compreender essas contradições que existem. E sendo a principal contradição, a contradição entre quem trabalha e quem fica de dono do capital. Essa é a contradição fundamental da sociedade capitalista. E é essa contradição que a gente tem que superar. Ou seja, se toda a produção é social, feita pelos trabalhadores, nós queremos também que tudo que é produzido pelos trabalhadores seja distribuído de forma social. E isso é avançar para a construção de uma outra sociedade. Talvez não seja uma volta, mas seja a construção do futuro. A gente tem que pensar como é que eu vou construir, a partir da relação social que existe, com um salto de qualidade, uma sociedade superior ao capitalismo, que seja socialmente justa, que seja ambientalmente sustentável, que a gente busque, então, a superação dos conflitos e das contradições, para que haja aquilo que o pessoal fala que é o bem comum, que é o bem viver, ou outros dizem que é a justiça social, etc. O nome não importa, mas eu acho que a construção de uma sociedade que ela seja, do ponto de vista humano, social, econômico, ambiental, superior ao capitalismo, é fundamental. Aí eu quero dizer assim, porque não vai haver, e não tem como haver harmonia numa sociedade onde uns passam fome e os outros têm milhões. Não há possibilidade de harmonia. Tem que haver conflito, tem que haver contradição, nós temos que acirar as contradições. É injusto o povo pagar tão caro pela tarifa de energia, enquanto os banqueiros da França, os banqueiros dos Estados Unidos, os fundos de pensão estão ganhando rios de dinheiro à custa do sofrimento e da pobreza da maioria. Essas contradições nós temos que ir fazendo superar, e a construção, e a gente tem que compreender isso. E veja, os capitalistas, eles utilizam a natureza para aumentar as taxas de exploração contra os trabalhadores, para aumentar a pobreza, né? Por que eles querem se apropriar da água? Não é para que todo mundo tenha água, é para eles ganhar dinheiro com a água. Por que eles querem se apropriar da energia? É para ganhar dinheiro com a geração de energia. Por que eles querem se apropriar das áreas de floresta? Não é para que a floresta fique em pé, é para destruir a floresta para eles ganhar mais dinheiro. Veja, aquela história, nós temos que ser muito generosos, mas também muito firmes na ideia de que nós temos que construir uma sociedade superior ao capitalismo. E, nesse caso, não tenho dúvida que o Estado é fundamental. Por quê? Porque o Estado é aquele ente construído socialmente. Claro, nós vamos ter que fazer modificações, não é esse Estado que está aí, que ajuda na exploração, que ajuda na destruição. Não queremos esse tipo de Estado. Mas o Estado, enquanto uma organização da sociedade que se preocupe com todos os seres humanos daquela sociedade e com a preservação ambiental. É fundamental não privatizar. Qual é o objetivo de privatizar, por exemplo, a Eletrobras agora no setor de energia?
é para aumentar o preço da luz para o povo e eles ficarem donos da usina, da água e explorar ainda mais o trabalhador, o povo pobre que vive no nosso país. Então, acho que não vai haver harmonia sem justiça social. Não vai haver harmonia sem a gente conseguir fazer as transformações necessárias e sem ter muita luta, porque os privilegiados não querem perder os seus privilégios. Eles matam para não perder os seus privilégios. Foi assim na escravidão, está sendo assim agora. Eles não têm vergonha de matar o pobre de fome, com violência, principalmente as mulheres, os negros. Então, eu acho que reagir contra isso é fundamental. E o Estado deve cumprir sim esse papel de ajudar os trabalhadores do Brasil, as pessoas que vivem do seu trabalho, tem que sim estar no comando do Estado para fazer as mudanças necessárias que esse país aqui necessita e que a humanidade necessita. Moema pediu a palavra provocada pelo Luiz, vai lá. Eu não sei como é que está nosso tempo aqui, mas é dizer que eu acho muito legal essa conversa aqui com o Luiz, porque eu acho que tem algumas coisas que a gente talvez vá encontrando de diferença e que é interessante para ir aprofundando a reflexão. Primeiro é que eu não acho que harmonia significa não conflito. Eu acho que a vida é uma vida conflitiva, e a vida conflitiva ela é, portanto, uma vida harmônica. Então, a vida se faz na contradição. Não existe vida que não seja uma vida nessa força propulsora, de uma certa forma, a vida se fez a partir dessa força, da desorganização, do caos. Então, a ideia de uma harmonia como a paz dos cemitérios, ela é uma teoria cristã superada, do meu ponto de vista, pelo menos, né? Então, a vida se fez no planeta Terra, rompendo aquilo que era a estabilidade da matéria inerte, que a gente chama matéria inerte, que também não era inerte, né? Então, as cianobactérias, quando começaram a criar a atmosfera, foi um caos imenso, e desse caos nasceram seres mais complexos. Então, a vida ela é em si uma dinâmica que a gente pode dizer, com os filósofos antigos, polêmica, né? Ela é uma vida cheia de contradição. E isso é o que eu acho que eu chamo harmonia, porque eu não acho que existe outra possibilidade de harmonia. Agora, a ruptura desse metabolismo, quando você começa a desorganizar isso a tal ponto que a vida não pode continuar a existir, é o que a gente está vivendo hoje. Nós estamos vivendo hoje uma sociedade suicidária, e ela é diferente, eu quero chamar a atenção para isso, do que foi o capitalismo até aqui, inclusive o capitalismo financiarizado, porque até aqui, até a crise, o colapso ambiental que nós estamos vivendo, era possível explorar o trabalho, explorar a natureza. Hoje, a gente já tem todos os elementos para saber que esse modelo é absolutamente devastador, não só dos pobres, dos explorados, das mulheres e dos negros, mas num futuro muito curto, isso aí basta ver as notícias da COP, num futuro muito curto, de todas as formas de continuidade de possibilidades da vida. Então, nós estamos diante de uma disjuntiva que ela acelera essa nossa conversa em milhões de decibéis, né? Então, hoje, na verdade, a gente tem que repensar na radicalidade o uso de combustível fóssil, a gente teria que repensar toda a estrutura da vida da sociedade ocidental. E aí, por que eu digo que não basta, do meu ponto de vista, Luiz, uma harmonia entre capital e trabalho? Porque trabalho não é a única categoria através da qual nós, seres humanos, nos relacionamos com o ambiente em que a gente vive. Então, as sociedades tradicionais, as sociedades das quebradeiras de coco, as sociedades dos ribeirinhos, as sociedades da África em imensos lugares, as sociedades indígenas, elas habitam o mundo construindo relações com a natureza que não estão mediadas pela categoria trabalho. Porque a categoria trabalho ela é uma das formas através da qual nós, seres humanos, nos relacionamos com isso que está para além de nós. Existem outras formas de produzir, de construir, de criar, que não são só trabalho no sentido estrito que a gente se desenvolveu no Ocidente. Existem várias formas. A Karina, quando a gente chegou aqui, estava dizendo, não,
Quando a gente está no trabalho formal, a gente define as horas. Quando a gente está na militância, a gente não tem... É isso, existem milhares de formas da gente fazer coisas que não são trabalho. E eu não estou negando que o trabalho, no sentido mais formal, seja uma das formas de ação dos seres humanos, é super importante. Por isso é que eu não tenho certeza, e aí não tenho certeza, eu quase tenho, que o que a gente vai poder construir de condição de possibilidade da vida no planeta não é uma sociedade superior ao capitalismo, no sentido de que diz, não, o capitalismo acabou com tudo o que era antes, o capitalismo acabou com todas... Porque essa é a concepção marxista clássica. O capitalismo foi uma forma de desenvolvimento que acabou com as superstições anteriores, acabou com as formas anteriores da Idade Média, acabou com as bruxas, acabou com os povos indígenas, e hoje a relação é uma relação racional entre trabalhadores, trabalhadoras e natureza. E então uma forma superior seria uma forma que aproveita isso que o capitalismo gerou de bom. Eu acho que não é só isso. A gente vai ver muitas das coisas que o capitalismo gerou na sua mais profunda radicalidade. E algumas delas a gente vai ter que, sim, aprender com os povos indígenas a refazer nexos, a refazer conexões. Sim, a gente tem que ter a humildade de ir lá nos quilombos e dizer, galera, desaprendi de falar com as abelhas, me ensina aí. Pessoal, não sei mais ouvir os rios, não sei o que eles me dizem. Dá para me ensinar como é que eu escuto o canto dos rios e entendo o que eles estão dizendo? Então, é um processo que é de contradição, como você está dizendo, de ida e volta, mas é um processo, sim, em algumas coisas não é ser superior ao capitalismo, é reconhecer o capitalismo foi devastador a tal ponto que eu preciso reaprender a língua dos ventos, a sabedoria das florestas, e hoje quem tem essa possibilidade são os povos indígenas, são os povos de matriz africana, são as quebradeiras de coco, e eu quero me colocar como aprendiz desse pessoal, e isso é diferente de achar que eu vou construir uma sociedade superior ao capitalismo. Eu quero construir uma sociedade que tem uma crítica muito radical ao capitalismo e, portanto, não é superior, ela é radicalmente diferente, com outra concepção de harmonia em conflito. Quando eu falo em superior, é do ponto de vista do método, viu, Moema? Tipo assim, no método dialético, né, a palavra empregada é essa. Você busca a construção de algo que nunca é exatamente igual ao que passou. Tu nunca vai nem descartar, nem retroceder, mas tu vai construir algo novo, né? Aquela história da ideia você tem sempre uma tese, tem uma antitese, né, uma antítese, e tu vai construir uma nova síntese. É isso que eu falo, que tu vai aproveitar tudo o que foi construído até hoje, né? Nas sociedades. Marx faz uma analogia muito, muito interessante sobre o que você está falando, que é sobre os escombros, né, que surge o novo, né? Então, os escombros, inclusive, de outras formas de sociedade, continuam aqui. É claro que o capitalismo hoje, em especial o capitalismo financiarizado, é a forma de dominação. Agora, existem outros modelos que subsistem, né, nesse sistema, inclusive sistemas escravistas, ainda hoje, nesse modelo de sociedade, né, de semi-escravidão, de servidão. Então, tudo isso coexiste, mas existe uma forma maior comum que domina. Pois é, mas é porque eu acho que o Marx só não dá condição da gente encontrar a solução para o buraco que a gente se meteu, entendeu? Marx é um bom companheiro de caminhada, como dizem os meus amigos indígenas, foi um bom companheiro de caminhada, mas é um homem branco europeu do século XIX. Ele não tem condição de ter todas as respostas para o buraco que o capitalismo enfiou o mundo, não tem mesmo. O Marx não tinha a menor condição de saber o que são os povos indígenas ou o que são as sociedades africanas. Então, nós hoje temos que fazer uma articulação, que aí eu não sei se é uma síntese, porque uma síntese vira um pouco uma geleia geral. Nós temos que fazer uma articulação que respeita as diferenças, entende? Não dá para eu fazer uma síntese entre as mulheres quebradeiras de coco, as indígenas Yanomami. Eu tenho que fazer uma outra combinação entre nós, para pensar um mundo em que caibam muitos mundos,
um mundo em que caiba a diversidade, um mundo em que o que é bom viver para mim não vai ser bom viver para todo mundo. Por isso que a síntese, como uma etapa superior, ela pode ser um pouco uma ideia, uma geleia geral, e que no final vão ser os homens brancos que vão definir o que é o melhor para todo mundo. E eu não quero isso. Eu quero uma coisa que é muito mais bagunçada, é muito mais viva, é muito mais contraditória e é muito mais cheia de diferença. Entende? Eu quero um mundo em que caibam muitos mundos, em que os Yanomami possam continuar sendo Yanomami, em que os Guarani possam continuar sendo Guarani, e que uma indígena Guarani possa usar calça jeans se ela quiser e usar computador sempre que ela quiser. Então, e ela não perca, não tenha que ser acusada, como a Chay foi agora, a Suruí, de ser, sei lá, isso ou aquilo. Então, um devir índio, um voltar para casa, é reaprender a ser de muitas formas e de formas diferentes. Eu não quero só uma síntese que junte todo mundo e que tenha, no final, um Estado só, mas eu quero uma plurinação, uma nação de muitas nações, uma pluralidade de muitas vozes. Gente, desculpa, o assunto era economia e o assunto era energia e a gente nós vamos para a filosofia aqui. Gente, isso é fundamental, porque mostra uma coisa que a gente tem debatido aqui no programa, que é isso, a complementariedade das ciências, né, e de que economia é poder, e não é só uma... Eu quero até relacionar assim, tudo isso que vocês falaram com as coisas mais econômicas, mas é isso, né? O que a Moema fala e que o Dalla Costa polemiza é que a economia ela não vai de um equilíbrio a outro, né? Como pensa, por exemplo, os neoliberais, né? Os neoclássicos, que acham que existe um equilíbrio geral na economia entre preços, salários, oferta de trabalho no mercado, e consumidores, né? Oferta e demanda, conhecida na fala mais popular, mais conhecida. Não, é do desequilíbrio ao outro, né? O equilíbrio muitas vezes é a exceção disso tudo. Então, é a forma como a gente consegue encontrar uma saída também econômica para essa sociedade. Então, eu acho que a contribuição de vocês foi fundamental. Queria passar para o Eduardo aqui fazer as suas considerações e encerrar o programa. Legal. Não, é muito importante esse diálogo e a gente fica com mais vontade. Tomara que todos que nos escutem queiram ouvir mais, procurar o trabalho do MAB, né, na pessoa do Dalla Costa, procurar a Moema nas redes, o pessoal, assim, para que a gente possa cada vez mais ir costurando. Mas eu acho que há uma ideia que eu consigo acolher de todas essas perspectivas, de que conversar sobre economia nas novas perspectivas sociais, novas arquiteturas sociais, é mesmo dar ouvidos a quem nós nunca ouvimos mais. Deixamos de ouvir nessa ideia de sociedade, que é, por exemplo, se nós temos uma ciência econômica produzida a partir de uma perspectiva eurocêntrica, ocidental, e o sul do mundo, né, África, América Latina, Caribe, não foi escutado, existem saberes que não foram observados, né? Eu acho que uma visão da filosofia decolonial, ela precisa avançar cada vez mais numa economia decolonial, numa política decolonial, numa sociologia decolonial, e isso vai exigir um processo de escutarmos as vozes do Sul e montarmos essas novas arquiteturas. Quando o Moema fala o mundo onde caibam outros mundos, essa visão zapatista, né, ela é tão importante, por exemplo, da gente perceber, poxa, e se nós tivéssemos economias que tenham uma arquitetura própria específica de cada território? A ideia de globalização por meio da informação ela é importante, mas na ideia de mercado ela foi destrutiva sobre nós, né? Então, é interessante esses aspectos que vocês trazem, porque nós chegamos num estágio nesse podcast, né, Karina, que a gente olhou para diversos temas, reflexões sobre a sociedade, específicos onde a gente precisa que a economia atue diretamente, mas a gente chega num estágio aqui hoje que é a ponta de discussão que todos que nos escutam podem e acompanhar os outros programas podem, na verdade tentar numa síntese. Olha, agora a gente discute economia para o século XXI, para essa terceira década do século XXI, que vai exigir novos paradigmas e que pensar até 2030 vai exigir que também a gente pense até o ano de 2100, ou seja, como a gente pode, em comunhão, em unidiversidade com
com o meio ambiente, com todo o sistema vivo do planeta e nós também como reconhecer os desafios e recompor novas arquiteturas sociais e econômicas, né? Então, muito feliz. Muito feliz. E uma coisa que eu acho que a gente podia também ressaltar o consenso, né? Porque é a lógica do lucro, inclusive, que faz com que o desenvolvimento seja necessariamente predatório, porque o avanço tecnológico, ele faz com que, inclusive, a gente use menos recursos naturais para a obtenção das tecnologias, da energia, da força produtiva que a gente necessita. Então, assim, até o fato, por exemplo, de uma indústria influenciar na nossa respiração, no clima, no ar, isso também tem tecnologia a ser descoberta. O problema é que a lógica do lucro, ela é uma lógica só exploratória. Tira na mineração, né? A gente nem conseguiu falar de mineração aqui da La Costa, mas é um outro tema enorme. Simplesmente tira tudo dali, acaba com aquela terra, acaba com aquele rio, acaba com tudo. Mas existe também tecnologia para que a coisa seja mais sustentável. Eu acho que esse também é um consenso entre nós. E não se faz isso só com o mercado. Se faz isso com o Estado, se faz isso com mais do que regulação, com uma intervenção forte, né, de que onde a gente pode ir, onde a gente não pode. Porque essa casa comum, ela também precisa ser... Eu concordo com a visão do superior, né? Eu acho que essa casa comum, ela precisa... O bem viver, ele precisa estar em condições superiores tecnologicamente também, para que a gente tenha direito ao lazer, direito a amar, direito à vida e não só ao trabalho, né? Porque essa sociedade, ela faz a gente trabalhar cada vez mais. A gente estava aqui reclamando como que as tecnologias também nos colocam como escravos do trabalho. Então, eu acho que a tecnologia, não a favor do lucro, mas a favor do bem viver, pode gerar muita qualidade de vida, pode gerar a felicidade que a gente tanto quer. Então, quero agradecer muito, passar a palavra para vocês se despedirem rapidamente. Vou deixar a Moema para o final, então. Tá bem. Não, eu só agradecer a oportunidade, né, de a gente debater. E eu acho que é isso mesmo, né? Veja, nós vivemos numa sociedade de exploração e de opressão. O sistema capitalista, ele é baseado na exploração e na opressão. E a construção de um novo projeto, né, de sociedade que busque os objetivos que a gente tem, que busque novos princípios, né, ele é fundamental. Nós, por exemplo, nem deu tempo aqui, a nível internacional, aqui nós temos a construção do movimento de afetados por represas na América. E a gente convive muito, tipo assim, eu aprendi muito a conviver com o pessoal da coordenação dos povos maia da Guatemala, né? O pessoal de Honduras, que para nossa felicidade agora ganhou um governo progressista em Honduras, uma mulher lá que vai ser a nova presidente da República. Nossa, estou muito feliz por isso. Acho que isso vai mudando os ares na América aqui. Isso é muito positivo. Então, pensar a construção de uma nova sociedade com novos princípios, eu acho que esse é o debate. O ideal seria que a gente já tivesse, sabe, pelo menos nos estados nacionais, governos progressistas em todo o mundo, porque a gente pudesse ampliar o debate entre nós de que tipo de sociedade melhor, mas a gente vai querer construir. O problema é que hoje nós estamos vivendo o contrário. Ter um governo tipo Bolsonaro no Brasil, nos tempos atuais, é um atraso histórico. Veja. Mas podia estar pensando como melhorar esse país, como avançar, como ser solidário com outros países, como trocar experiência com outras experiências. E nós estamos aqui tentando superar algumas coisas da Idade Média. Então, veja, o nosso desafio é muito grande, mas que isso nos anime, porque eu acho que nós somos, sim, capazes de construir um mundo mais justo, mais fraterno, mais igualitário, mais includente, e que todos, de fato, eu concordo plenamente com a Moema. Eu acho que nós não temos que padronizar a vida de ninguém. Eu acho que essa diversidade cultural, étnica, é fundamental para a gente construir algo que seja o melhor possível para a nossa humanidade. Então, muito obrigado para vocês. Foi muito legal aqui esse bate-papo.
Eu também quero me despedir agradecendo muito, é muito legal também para uma galera da nossa geração, né, Dalla Costa, tá com o Eduardo Brasileiro e com a Karina, gente jovem, animada e pensando a vida, porque eu acho que uma das maiores dramas do nosso período atual é a distopia, né? A gente achar que o futuro não tem nada de bom que nos reserva. E, de fato, eu acho que essa é parte tanto da geração da crise, da ideia de escassez, quanto dessa ideia capitalista perversa de que não tem alternativa. É isso mesmo, o fim da história, eles ganharam. Então, eu acho que a nossa rebeldia, dos que já são rebeldes há mais tempos, como eu e o Dalla Costa, e dos que são rebeldes como vocês agora, na juventude, eu acho que é isso que faz a gente ter uma esperança construída na base da luta, da labuta, mas do afeto infinito pela vida. Eu acho que nós, os amantes e os amadores da vida, nós que amamos a energia da vida, nós que não queremos conciliar com a morte prematura e que sabemos que a morte morrida naturalmente, ela é parte da geração de mais vida, eu acho que essa harmonia e esse encontro, e é para isso que a economia devia funcionar, né? Para que a vida fluísse com mais vida, com vida sempre em mais profusão. E é nessa profusão de vida que toda felicidade pode acontecer. Só na vida pode acontecer essa profusão de felicidade. Então, que a economia se destine a isso e que a gente, como parte da economia de Clara e Francisco, eu sendo franciscana, a gente saiba que isso significa sempre falar em fraternidade universal. A vida para os humanos e para os não humanos, a vida para todos os seres viventes e os que a gente pensa que não são viventes, a vida com os anjos e com os demônios e a vida com toda a vida, que ela flua e que a gente seja parte dela, que a gente seja hoje um rebelde contra a lógica da morte, que é a lógica do capital e a lógica de um retrocesso brutal, como você disse, Dalla Costa, com a presença desse ser que eu vou preferir não declinar o nome nessa manhã, para a gente poder continuar na luta, na labuta e no amor. Obrigada, gente, por essa oportunidade. Muito obrigada, Moema, muito obrigada, Dalla Costa, foi muito legal conversar com vocês e a gente continua com os próximos episódios. Muito obrigada. Tchau, gente, até a próxima. A edição desse programa foi de João Paulo Melo, o roteiro e a apresentação de Karina Vitral e eu, Eduardo Brasileiro. Essa série de podcasts faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes, e é uma realização da multitude de projetos sociais e culturais, com o apoio de Neca Setúbal, do Célio Turino e da Silvana Bragato. A cada semana, teremos novos episódios no canal do Instituto Casa Comum, em todas as plataformas de streaming, e também no site www.institutocasacomum.org. Acompanhem também através das nossas redes sociais, Instituto Casa Comum no Instagram, Twitter, Facebook e canal no YouTube. E também as nossas redes pessoais, @Karina Vitral é o meu. E o meu é @EduBrasileiro. Deixem sua opinião sobre esse episódio e, se gostou, compartilhe com os amigos nosso podcast. Beijo, pessoal, e até semana que vem. Beijo! E esse é o podcast Economia para Quem? Inspirado na economia de Francisco e Clara.